da noite. Recolha a família. Glórias a Deus. Sempre sua mão para cá, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pela serva do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando a tua serva, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai amado, acampar com a tua glória, com o teu poder, com a tua chegar neste lugar hoje é culto de família, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Que diminua, Pai amado, a tua serva, Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, Pai. Ouça, Pai, com poder e autoridade para falar conosco, meu Deus. Hoje é um dos cultos mais também especial, Pai, que é o culto da família, Pai. Então, Deus, fala com o Pai. Fala conosco neste lugar. Fala com pais, com mães, com filhos, com netos, Pai amado. Com a tua família, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor tenha, Pai amado, liberdade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos receber a sessão dessa palavra. Deus maravilhoso, Deus fiel, né? Eu falo que a gente está em cima desse altar aqui não é brincadeira. Por mais que às vezes a gente está acostumado e que a gente olha assim, a gente, né? Ah, tá aqui o pastor presidente, é o pastor Marcos, a pastora Tânia é a vice, mas subir aqui em cima é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade de estar falando do amor de Deus e buscando no Senhor, para que Ele venha falar algo, que venha entrar com uma faca de dois gumes no coração de teu povo amado, porque a palavra do Senhor não é palavra bonita, mas é a palavra verdadeira, é a palavra que entra e faz morada, é a palavra simples que sai da palavra do Senhor, porque o Senhor, quando Ele estava aí no mundo, Jesus quando estava aí no mundo, as palavras dele eram simples. Ele não era aquela pessoa de falar palavras difíceis, palavras bonitas. Era simples a palavra dele, mas que entrava no coração. Era uma palavra que carregava multidões. E para falar do amor de Deus hoje, para falar de famílias, o Senhor me deu Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler só o versículo 13. Glória a Deus, aleluia. E aqueles que forem achando em reverência à palavra do Senhor, que puder ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, Deus de maravilha. Na quarta-feira eu que ia estar pregando, mas aí acabou que aconteceu alguns imprevistos e não deu para mim estar trazendo a palavra. E a palavra na quarta era batalhando pela tua vitória. E o Senhor me deu a mesma palavra, 1 Samuel. Falei, Jesus. Aí o pastor hoje talvez não ia dar para mim, mas o Senhor não tirou culto de família, mas vai em 1 Samuel. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Ele, pela equidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É para o Senhor, pode ser melhor. Para o Senhor é mais forte. O Senhor merece o melhor, meu e seu. Porque para salvar a minha vida e a sua vida, Ele pagou um preço caro. Ele pagou um preço de sangue que nem eu nem você gostaríamos de dar. O nosso sangue é a nossa vida pela vida do irmão. E principalmente pela vida de uma pessoa que às vezes não gosta de você. Às vezes uma pessoa que te deseja o mal. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Nosso Jesus tremendo. E não tem como eu começar a falar o que Deus colocou no meu coração. Está trazendo nesta noite, em cima de Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Sem perguntar para você.
Onde está Deus na tua vida? Qual o lugar que está Deus na sua vida? De 1 a 5. Nem vou falar, fala de 1 a 3. Nem vou falar de 1 a 10, de 1 a 5. De 1 a 3. Aonde está? Qual o lugar está Jesus na sua vida? Sueli, vou parar um pouquinho. A Vitória está lá. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o teu nome. Muitas das vezes nós esquecemos. Queremos botar tudo na frente, de menos Deus. Para Deus nós nunca temos o primeiro lugar. E eu sempre digo, primeiro lugar na nossa vida é Deus no nosso coração. O segundo lugar na nossa vida, que é a nossa família. E o terceiro lugar é a obra do Senhor. Muitas das vezes deixamos Deus de lado, nós deixamos a nossa família e queremos fazer a obra. E olha que eu te digo, meus irmãos, isso não agrada ao Senhor. Porque de que adianta você estar aqui na casa do Senhor e se a sua família você está deixando de lado? Se a sua família você não está nem aí para ela, se a sua família você desistiu dela. Porque o Senhor, o que Ele quer de mim e de você é o primeiro lugar. Primeiro do que seu filho, primeiro do que o seu esposo, a sua esposa, primeiro do que o seu trabalho. Ah, pastora, mas a senhora não disse que em primeiro lugar é Deus e depois a nossa família e nós está querendo deixar a nossa família de lado? Não é deixar a sua família de lado. Porque quando você tem em primeiro lugar Deus no teu coração, você vai fazer as coisas de acordo com o que dá para a sua família, de jeito que ninguém te fica de lado. Todos se convencerão. Porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós começamos a entender o que é a verdadeira palavra do Senhor, não é um bicho de 7 cabeças, meus irmãos. É uma coisa tão simples da gente entender. De que quando a gente começa a ler a palavra e entender a simplicidade, eu não estou falando de entender na teologia, não. Que a teologia, muitas das vezes, ela mata. Mas entender aqui dentro da palavra que o Senhor quer de mim, de você. Ele quer obediência. Ele quer, dona Elizabeth, que a gente não aceita o erro. É isso que o Senhor quer na minha vida e na sua vida. Porque quando nós temos o Senhor em primeiro lugar, Ele muda o quadro da nossa vida. E para falar de 1 Samuel, não tem como eu falar de 1 Samuel sem antes começar a falar de Ana. Porque Samuel, ele vem lá desde quando Ana, ela estava orando para ter um filho. Todos os anos a palavra do Senhor ela nos diz que Eucana e sua esposa subiam a Siló para entregar o sacrifício. E todas as vezes Ana ia chorando e clamando ao Senhor. Porque a palavra do Senhor ela nos diz que a madre de Ana foi fechada. Ana não nasceu com a madre fechada. Ela foi fechada. E em tudo em nossa vida, Deus tem planos, Deus tem um projeto na nossa vida. Ele não faz nada à toa. E quando Ana subia a Siló com seu esposo, e a outra esposa de Eucana, Ana subia buscando o Senhor. Ana era humilhada. Ana não tinha filhos. Ela não podia ter filhos. E Ana clamava por filhos. E Eucana sempre falava com Ana: por que tanto chora? Fale muito mais do meu amor por você do que das filhos. Mas Ana queria ter um filho dela, algo que nascesse dela. E quando Ana subia a Siló para entregar o sacrifício, a palavra nos diz que ela sempre teve um certo dia que ela entrou e as lágrimas desciam.
E ela clamava ao Senhor por um filho. E ali o sumo sacerdote, ele vendo Ana, daquele jeito, porque ela só mexia com a boca, ele não ouvia o que ela falava. E ele ainda falava com ela, achando que ela estava embriagada. E ela disse: eu não estou embriagada, eu estou orando ao Senhor, eu estou pedindo algo para o Senhor. E todas as vezes que eu subo, eu peço algo ao Senhor. E ali a palavra diz que o sumo sacerdote, ele orou por ela e pediu a Deus que concedesse o pedido de Ana. Então ele era o sumo sacerdote da casa do Senhor. Ele era o escolhido do Senhor. Ele era um homem temente ao Senhor, que servia ao Senhor e cuidava das coisas do Senhor. E quando Ana voltou para casa com seu esposo, ela já voltou diferente. Ela já não voltou mais amargurada com Penina. Ela não voltou mais amargurada porque ela não tinha filhos. A palavra do Senhor diz que ela voltou diferente. Deus já tinha ouvido tanto o pedido dela como o pedido do sumo sacerdote. Tudo aquilo ali para que se criasse mais uma família. Porque Penina tinha mais filhos, mas Ana não tinha. Ana tinha o amor do esposo, um amor incondicional, um amor grande, que no entanto o de Ana era mais. O dinheiro, a oferta que ele dava para Ana era mais. Ele dava para todos, dava para Penina também, mas para Ana ele dava mais. A Ana tinha mais amor, tinha mais carinho, porque era o grande amor da vida. Mas Ana não podia dar para ele um filho. Não podia realizar nem o sonho do esposo de Eucana, de ser pai. E nem de Ana de ser pai. Ele podia ser pai dos outros filhos de Penina, mas de Ana não. E quando nós amamos alguém, o que nós queremos é o quê? Um filho. Queremos uma família, porque a família começa com 2. Mas não fica só em 2. Ela fica em 3, em 4, enquanto o Senhor quiser mandar. E ali, quando a palavra diz que quando Ana desceu, ela já desceu mais feliz. E quando ela chegou em casa, ela se deitou com o esposo. E algo diferente, algo novo aconteceu. Tudo aquilo ali, gente, para que Deus pudesse fazer milagres. Tudo aquilo ali para que Deus fizesse algo diferente. Tudo aquilo ali para que Samuel nascesse. Porque quando Ana deitou com o esposo, ela se engravidou do primeiro filho. O primeiro filho, o qual ela pediu para Deus, mas ela não ficou com ele em casa. Ela entregou para o Senhor. Ela não criou Samuel. Ela entregou Samuel assim que desmamou. Ela entregou Samuel na casa do Senhor para trabalhar para o Senhor. Depois ela teve mais filhos. E ali é onde começa a história, o qual eu falo de Eli. Samuel foi criado por Eli, o qual Eli o criou. Eli é um sumo sacerdote. Eli, ele era um profeta. Eli, ele era um juiz, ele foi juiz de Israel durante 40 anos. Eli, ele foi filho de Ofni e Finéias. Ele tinha 2 filhos. 2 filhos dentro da casa do Senhor, mas que não conheciam o Senhor. 2 filhos, o qual não agradava ao Senhor, porque roubava as ofertas e sacrifícios do Senhor, dentro da casa do Senhor. Desagradava ao Senhor. A palavra do Senhor ela nos diz isso. 3 filhos criados juntos. Ofni veio, e Samuel, que não era filho, era filho de Ana, mas que estava ajudando na casa do Senhor.
Samuel como um filho obediente, como um homem obediente. Obediente à palavra do Senhor e obediente a Ele. Ele fazia tudo certinho. Ele aprendeu tudo certinho. Ofni e Finéias. No entanto, eles eram considerados como corruptos. Corruptos. Porque ele roubava o que era do Senhor. Ele sabia que não agradava ao Senhor e que não podia fazer isso. Ele comia as comidas do Senhor, de todo o sacrifício do Senhor. Ele não pensava em um segundo que o Senhor estava desagradando ao Senhor. Se estava ou não estava, ele não estava nem aí. Mas aonde eu quero chegar? Quando ele fala assim, mas aonde a pessoa quer chegar? Em família. Com Eli, com Ofni e Finéias. Foi na criação. Porque ele sabia que os filhos estavam fazendo de errado. Ele sabia que os filhos, eles andavam com as mulheres que trabalhavam na casa do Senhor, as mulheres voluntárias que trabalhavam na casa do Senhor. E ele dormia com elas, sabendo que estava errado, que não deveria fazer isso. Ofni e Finéias, eles faziam tudo isso. Eles pecavam e não tinham medo da mão do Senhor. Ele desobedecia. E Deus chegou a falar com Eli que os filhos dele faziam. E ele sabia o que os filhos faziam. Ele tentou corrigir? Sim. Mas ele não botou rédea. E aí o Senhor botou no meu coração para perguntar: como está a sua convivência na sua casa? Com seu esposo, com a sua esposa? Com teus filhos? Você tem visto o erro? Ou você tem feito vista grossa? Tem fingido que não tem visto o que de errado está na tua casa? E ainda deixando fazer a obra, fazendo coisas erradas? Ou independente de fazer a obra na sua casa, tendo teu filho fazendo tudo de errado e simplesmente botando a mão na cabeça, fingindo que não está vendo, que às vezes está respondendo, que às vezes está sendo grosso mesmo dentro de casa. Porque um filho, ele tem que respeitar mãe e pai. E muitas das vezes os filhos querem gritar com pai e mãe, e os pais deixam. E às vezes acha até bonitinho. Nossa, que gracinha! Aí você viu como é que ele fez? Quantas vezes os filhos avançam nos pais? E às vezes desde pequeno. De pequenininho está achando lindo. Muito lindo. Só que aquilo ali vai crescer. E quando crescer vai achar que é tudo natural. Que tudo pode. E depois queremos reclamar porque não estamos conseguindo cuidar dos nossos filhos. Meu Deus, mas que filho grosso! Me responde, não me obedece. Porque você não botou rédea. Porque você achou que podia deixar. Coitado. Coitado do meu filho, ele não está fazendo nada demais. E o Senhor foi bradando no meu coração várias vezes: filha, como está? Como tem criado os filhos? Tem achado que criar os filhos a obrigação é da igreja, da educação, é da escola, da educação? O lugar de educação é em casa. O lugar de dar amor não é espancar, gente. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que é espancar. Não é espancar, filha. Porque se couro adiantasse, não tinha tanta gente na cadeia. Porque na cadeia, nos presídios, eles apanham e apanham com força. Mas não. Hoje, o filho pega uma caneta. Ah, só uma caneta. Amanhã pega uma borracha. E depois acha que tudo é normal. Quando você assusta, está pegando coisas mais caras. Quando assusta, o filho está roubando. Quando assusta, o filho está fazendo coisas erradas. E nós na casa do Senhor, vendo tudo isso sem
estão nessa situação. Porque muitas das vezes estamos na casa do Senhor e esquecemos nossa família. A palavra diz, Eli, ele cuidava muito bem da casa do Senhor, sim. Aí ele pergunta, mas aonde que ele errou, pastora? Se ele cuidava tão bem da casa do Senhor, se ele cuidou de Samuel, porque foi ele que criou Samuel. Ele cuidou tão bem da casa do Senhor, mas esqueceu de cuidar dos seus filhos. Os seus 2 filhos. Óbvio que não. Ele esqueceu de puxar as filhas. Porque ele via eles fazendo as coisas erradas. E mesmo assim, deixavam na hora. É assim que o Senhor faz na minha vida e na sua vida. Ele vai dando conta, ele vai deixando ele te mostra que você está errado. Ele mostra o que você tem que fazer. Ele mostra que você tem que corrigir. Ele mostra que você tem que amar. Porque através do amor nós mudamos as coisas. E aí, nós queremos amar demais, mas não queremos olhar os defeitos dos nossos filhos. Porque defeito todos nós temos. Eu também tenho defeito. O pastor tem defeito. Aquele que não tem defeito, que é tão santo, que levante a mão. Não tem. Nós procuramos consertar os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas. Mas Ofni e Finéias não quis fazer isso. E ele não botou rédea, ele não foi mais firme. Ele queria a paz e ele não fazia vista grossa. Só que o Senhor disse que ia eliminar a família. Porque até então não ia eliminar. Eles seriam os sacerdotes de geração em geração. Só que o quadro foi mudado. Foi mudado por falta de obediência até mesmo de Eli, de ser firme. De ser firme com os seus filhos. Porque estudando a palavra hoje, está escrito lá na palavra do Senhor. Aonde Deus disse que ia exterminar. Disse que Ofni e Finéias, eles iam morrer. Os 2 morreram no mesmo dia. No mesmo dia. E aí eu pergunto para você que tem os seus filhos, para você que tem o seu casamento. Como tem sido o seu casamento? Como tem sido a convivência, Ana Rita, mas já esteve, dos 2 em casa? Porque quando nós casamos, nós fazemos aliança não é com o homem. Fazemos sim um com o homem, sim, mas em primeiro lugar com Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz. E quando a gente vai casar, quer dizer, quando a gente vai casar, e que tem aquela parte que a gente vira e fala, e que a gente põe um com o outro, do lado do outro, e que a gente pergunta se é de livre e espontânea vontade. E aí a gente vai falando na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. E aí a gente vai até que a morte separa. E quando nós falamos até que a morte separa, aí vem a aliança. E se você olhar a sua aliança, você pegar a sua aliança, ela não é emendada. A nossa aliança, ela não tem emenda nenhuma. Ela é todinha, perfeita. Não tem rachadura. E quando tem uma rachadura, ela é difícil de ser restaurada, mas não é impossível. E o Senhor foi falando comigo, que no tanto eu fui escrevendo no caderno, eu estava deitada. E o Senhor foi falando, eu levantei, eu fiquei assim, eu deitava, tinha que levantar, deitava, tinha que levantar, porque aquilo que Deus ia colocando no meu coração, eu peguei e fui escrevendo. E o Senhor ainda colocou no meu coração o seguinte, até a aliança é com Deus também, até que a morte nos separa. Porque quando você estava namorando, você teve a oportunidade de conhecer. Você teve a oportunidade de saber quem é um e quem é o outro. Você teve a oportunidade de falar, não, eu não quero, não dá. Mas a partir do momento que você aceita, que você vai nos finalmente do casamento, a palavra diz até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Ah, pastora, mas eu vejo muitas pessoas separadas. Muitas separam porque não conhecem a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que você começa a conhecer a palavra do Senhor, você começa a entender
que Deus te deu a oportunidade de você conhecer antes, por isso há um namoro. Há um namoro. Porque vocês vão formar uma família, gente. É uma família que vai se formar. Não vai ficar só os dois. É só quando não pode ter filhos mesmo. Que aí fica só os dois. Mas Deus tem esse plano na vida, quando a pessoa não pode ter filhos. E o Senhor foi bravo comigo. Glória a Deus, aleluia. Como que você tem cuidado do seu esposo? Como você tem cuidado da sua esposa? Porque até então o namoro era meu amor, eu te amo. Se fosse preciso, você até lavava o pé do esposo. Ou lavava o pé da esposa, dona Elizabeth. Porque é assim quando você está namorando. Você não vê defeito nenhum. Você quer ficar o tempo todo junto. E depois que casa, cadê o grande amor? Cadê aquele tempo que você já não aguenta mais ficar longe? Porque quando nós estamos namorando, nós queremos ficar o tempo todo aqui, juntinho. Mas depois que casa, já não quer mais. Fica pra lá. E as coisas não são assim. Aí já não faz mais a comida do jeito que deveria de fazer. Cadê as palavras bonitas? Cadê o agrado que fazia para o esposo, pro namorado, que deveria de fazer depois de casado? Mas aí já acostumou, veio o cansaço, veio o trabalho. E o mesmo eu digo para o esposo, eu não digo só para a esposa, porque muitas das vezes as pessoas acham que só a esposa que está errada, só a esposa que é grossa, só a esposa que não sabe dar carinho. Mas quantas vezes o marido chega e não sabe nem sentar e bater um papo com a esposa? Consegue chegar e assistir o futebol, assistir o UFC, sei lá, deixa eu ver. Consegue ver, mas não consegue sentar e bater um papo com a esposa. Não tem paciência de ouvir a esposa. Tem homem que é assim, Clotilde. Tem homem que é assim. Mas como que quando namorava, não era assim? Quando namorava, deixava o futebol. Quando namorava, deixava o UFC. Deixava tudo de lado para ficar junto. Esquecendo que quando nós casamos, nós somos eternos em namorado. O carinho tem que ser mais. Porque quando nós namoramos um namoro santo, olha, o laço é beijo e abraço. Porque tem muitos que nem beijo e abraço não tem antes de casar. E aí, quando casa, vai mudando. Mais amor deveria de ter. Mais unido os dois deveriam de ter. E saber que o quê? Que Deus está no casal. Que Deus tem plano de família para todos nós, de felicidade. E muitas das vezes nós deixamos quebrar essa aliança. Não deixe cair na rotina. Não deixe atrapalhar a vida de vocês. Porque logo em seguida vem os filhos. Filho, projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Olha o que Ana fez. Ana, ela chorou. Ana clamou 25 anos por um filho. Um filho. Ela tinha um esposo. Ela era muito amada. Mas para ela ainda estava incompleto. Ela teve um filho, ela deu para a casa do Senhor. Aonde o Senhor, lá ele foi cuidado. Ele foi moldado para trabalhar para o Senhor. Eu não sei se Samuel chegou a casar, porque eu acho que lá não está escrito, pelo menos eu não vi. Tem isso? Ele casou, pastor? Deve filho, né? Pois é, porque eu não consigo lembrar muita coisa. Às vezes até li, mas não consigo lembrar muita coisa. Teve 2 filhos, né? Pois é. Para que, olha, você vê, para que Samuel tivesse família. E que fosse uma família com amor. Uma família que não pensasse pensasse só em si, mas pensasse em conjunto. Que família é projeto de Deus e saber criar. Não fizesse como Eli fez com Ofni e Finéias, passando a mão na cabeça dos filhos, fazendo de tudo errado. E depois, quando ele não conseguiu mais puxar a rédea, e Deus falou que ia levar os filhos, que ia matar. No entanto, parece que da família deles ficou só um que ficou vivo.
porque todos os outros morreram. Porque a palavra do Senhor, ela diz. O Senhor, ele nos ensina a nos corrigir, não só aos nossos filhos, mas a nós, que somos maridos, e esposa e esposo, que somos avós, que quantas das vezes amamos tanto que queremos passar a mão na cabeça dos nossos netos. Às vezes viemos pedir por alguma coisa e deixamos quieto, em vez de chamar a atenção ou falar com o pai e com a mãe. Porque de uma pequena mentira começam as mentiras grandes. Através de um pequeno, que para Deus não tem pecado pequeno nem grande, é tudo a mesma coisa, só tem a diferença, a consequência. Um é mais pesado do que o outro. E acabamos, Dona Elizabeth, Dona Maria Linda, nós acabamos estragando os nossos netos, querendo cuidar demais, não deixando ninguém falar nada. Porque tem filhos que é o seguinte, se você abrir a boca para chamar a atenção do neto, já acha muito você. O filho é meu, eu cuido, eu educo. Mas podemos sim chamar a atenção. Podemos sim falar com o pai e com a mãe. Porque que ele perdeu a família. Ele perdeu por ele querer passar muito a mão na cabeça dos filhos. Passar a mão na cabeça no pecado dos filhos. Porque ele sabia que os filhos estavam fazendo. Ele poderia ter cortado aquilo antes. Mas não, ele foi deixando levar. E o Senhor foi esperando para ver se consertava. E quando não consertou, ele já tinha se irado. Ia tirar a vida dos filhos de Ofra e Finéias. E quando ele já veio, ele ficou sabendo que os filhos deles tinham medo. E quando a arca da aliança tinha sido pega, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. E eu pergunto para você, que tem família, você que tem esposo, você que tem esposa, você que tem netos, que tem filhos, você tem deixado a Deus dará, ou você tem cuidado dos teus filhos? Porque o Senhor, Ele nos deu. A gente acha que Ele nos deu. Porque nada é meu e nada é seu. Nem os nossos filhos, nem os nossos esposos, a nossa esposa, somos nós. É tudo de Deus. Deus, Ele nos confiou de um cuidar do outro, de um amar o outro. Porque quando nós amamos, nós não queremos o mal. Nós queremos o melhor para aquela pessoa. Nós não fazemos o mal. Podemos até brigar, porque sempre há uma briguinha no casal. E isso até apimenta um pouquinho. Porque quando faz as pazes, é diferente. Quando faz as pazes, há um carinho maior. Mas o Senhor, Ele nos ensina. Ouve, obedece a voz do Senhor. Está errado, vamos sentar e conversar. Chega para o teu filho, aprende a conversar com ele. Porque quantas vezes eu já vi pessoas simplesmente tacando a mão na cabeça do filho. Quantas vezes eu já vi marido falando grosso com a esposa na frente de outras pessoas. E ali tem umas que ainda não tem sabedoria, revida e briga na frente dos outros. Outras abaixa a cabeça e fica quieta. Hoje é mais um culto de família. E aí você pergunta mais uma vez, pastora, me fala, que família de Eli? A família de Eli foi criada errada, deixando a Deus dará. Não deixe as coisas piorar para você consertar. Não se esqueça que a sua família é projeto de Deus. É uma aliança que você fez com Deus. Porque quando você casou, foi uma aliança que você fez com Deus. Foi uma aliança que você fez até que a morte nos separe. Mas a senhora casou e se separou, pastora? Sim. Eu não conhecia a palavra do Senhor. Hoje eu conheço a palavra do Senhor. Não conheço muito, mas o pouquinho que eu conheço já me dá a base para mim entender
que Deus me deu a oportunidade de conhecer primeiro, para depois eu casar. Eu namorei com o pastor 3 anos no mês. Namoro santo. Então eu tive a oportunidade. Casei. É do Senhor? É do Senhor. Passamos por lutas juntas? Passamos um bom pedaço. Que só eu e ele, e Deus sabe o que a gente passou. E algumas pessoas que estavam ao nosso redor. Mas conseguimos a vencer. Porque o nosso casamento foi direcionado por Deus. Foi Deus que deu a visão. Foi Deus que caminhou tudo. Um documento que era para sair dentro de 6 meses. Falei, Senhor, se é realmente do Senhor esse casamento, eu não vou correr atrás. Saiu por uma semana. E tudo aquilo que era para sair, faltando muitos meses, eu falei, Senhor, eu não vou correr atrás de nada. Se é do Senhor, o Senhor vai fazer acontecer. E coisas que ia demorar 1 ano, Deus fez sair em 2 dias. Coisa que ia sair em 6 meses, Deus fez sair em 1 semana. E foi assim que aconteceu com o nosso casamento. Porque Deus tinha planos. Não planos de filhos, mas planos de estarmos juntos na obra do Senhor. Dar o que desce. Sofrer junto, chorar junto. Mas estar firme na presença do Senhor. Aprender com nossos erros a consertar e a crescer. E não a desistir. A continuar. E é assim que nós temos feito. Com os nossos erros, nós vamos aprendendo e tentando consertar tudo aquilo que nós erramos. Mas estamos aí juntos, unidos. Agora mais ainda, trabalhamos juntos. Eu tinha parado de trabalhar, agora estou trabalhando com ele de novo. Toda semana nós estamos para Igarapé. E é assim que o Senhor quer. O Senhor não quer na obra dele um office que queira roubar, que foi chamado como corrupto, como canalha. Pensando no Senhor que quer na obra dele, na casa dele, pessoas que queiram fazer a obra, que com amor, que queira consertar os erros, que queira ser transformado. Offa e Finéia não deixou Deus transformá-los, por isso pagou um preço caro, pagou um preço de morte, Dona Elizabeth. Eles foram mortos, enquanto Deus fez uma família para ser feliz, um casal para casar e ser feliz, amar um ao outro. Eu não casei para mim ser feliz, mas para fazer o pastor Marcos feliz. E o mesmo jeito, o pastor Marcos vai fazer feliz. Se você às vezes é aquela pessoa que não tem muita paciência, pede, Senhor, graça. Senhor, me ensina a ouvir e a tratar bem. Tira de mim toda a grossura. Isso eu falo tanto para o homem como para a mulher. Tira de mim tudo aquilo que não agrada, porque aquilo que eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com o outro. Se eu quero ser tratada com amor, eu vou tratar com amor. Eu vou mudar o meu jeito. Porque é assim que devemos ser. Uma família que ama. Uma família que ama os filhos. Uma família que demonstra amor. Que você vê um filho falar, meu pai e a minha mãe, um é carinhoso com o outro. Eu acho lindo meu amor, o amor dos dois. Igualzinho eu olho a Dona Elizabeth, mas o seu Raimundo. Eu acho uma gracinha. Porque ele vem, enquanto ele não dá o beijo dele nela, ele não se segue. Ele tem de vir e dar um beijinho. E tem de dar 2, 3 beijinhos. Mas não vem, nossa, um beijinho. Aí as pessoas olham e falam assim, mas já está velho. Velho nada. Nunca somos velhos para dar beijo. Nunca somos velhos para amar. Nunca somos velhos para namorar. Nós não somos velhos para criar os nossos filhos. Nós não somos velhos para sair com nossos filhos e passear com eles e dizer eu te amo. Não somos velhos para olhar para o nosso esposo e dizer eu te amo, me perdoa por aquilo que eu fiz. Eu não deveria ter feito. Uma palavra de perdão, meus irmãos, ajuda tanto, tanto, tanto. Eu vou contar um testemunho do qual aconteceu ontem. Hoje a irmã Helena me viu e falou, a senhora está triste. Mas até que eu não estou tão triste assim, sabe, irmã Helena? Ontem foi o aniversário de um dos meus irmãos, de 9 por 6. E eu toda a vida fui muito agarrada com meus irmãos, todos eles. E eles sempre têm aquelas panelinhas. Então assim, é mais ajeitado sempre eu. Mas
tá bom. Mas eu amo eles assim mesmo. E desses 9 morreram 3, sobraram 6. E ontem eu fui no aniversário de um dos meus irmãos, 65 anos ele estava fazendo. E eu sempre digo que ele é o diferenciado, porque é uma pessoa muito humilde. Muito humilde. Humilde com força. Ele mexe com calha. E ele abençoa muitas pessoas, não só de casa. O que é dele não é dele, é dos outros. E ele ajuda muitas pessoas de fora. Porque muitas das vezes queremos ajudar a pessoa de dentro de casa. Mas as pessoas de fora nós não queremos ajudar. E com ele não tem disso. O que ele pode fazer, ele faz. E assim, sempre eles fazem as festas e me deixam de lado. No da família, eu sempre estou. Mas aí foram só os 3 e depois eles desistiram. Assim, um quis fazer aí, o outro não quis. E eu estava dando uma ajeitadinha na minha casa, aqui no fundo, para a gente poder fazer esse almoço de família na minha casa em novembro. Ainda conversei com o pastor Marcos, ele falou, não, amor, pode marcar. Ele ainda falou assim, nós vamos fazer no sábado, porque no domingo fica todo mundo para almoçar e a gente ficar o dia inteiro e depois ir para a igreja cansado, muito ruim, a gente vai fazer no sábado. Eu falei, beleza. E aí quando foi na hora do parabéns, que não é parabéns, não vem bens, aí meu irmão já me puxou, eu falei, puxando o Marquinhos, o pastor dele estava lá, tinha membros da igreja dele lá, tinha uma parentela minha, uma família minha que bebia, estava sentada numa outra mesa separada, porque eles não se misturam com a gente. E aí depois que, quando foi na hora de cantadinho, o pastor dele lá deu uma palavra, a gente chamou, todo mundo foi, aí eles pegaram e perguntaram, né, deu a oportunidade para uma outra pessoa lá, o pastor falou, aí um dos meus sobrinhos falou assim, eu sou o sobrinho mais velho, eu quero falar algo, mas tem algum dos irmãos que quer falar algo, todo mundo ficou caladinho. E eu sempre fico quieta no meu canto, se me chamar eu vou, mas se me chamar eu fico quieta. E aí meus irmãos, aí o meu sobrinho falou, tia, fala a senhora, tia. E aí eu peguei com o meu coração mais limpo, eu estava tão feliz da família junto. E estava aquela bagunça santa, mas estava aquela bagunça falando alto, não tinha música, não tinha nada disso. Mas todo mundo falando alto, e brincando, e rindo, que parecia que tinha milhões de pessoas no lugar. E aí quando eles me entregaram para poder estar falando, eu ainda até fui uma parte que geralmente eu leio ela muito quando eu vou em velório, quando ele deve fazer o culto fúnebre. Fui a tempo para todas as coisas. E eu falei, há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas hoje eu não quero falar de morte, hoje eu quero falar de nascimento. E fui falar para o meu irmão, que foram essas palavras que eu falei e mais alguma coisa, que ele era um irmão diferenciado, que eu amava todos os irmãos. E falei, você foi separado e escolhido no ventre da mãe. Você é especial, você é amoroso. E fui botando vários elogios para ele, do jeito que ele é. E fui embora, na hora de ir embora, partiu o bolo, nós cantamos o Vem Bens. Eu falei, nós cantamos Vem Bens. Porque quando a gente canta parabéns, os bens vão parar. E a gente aprendeu que vem mais bens. E quando você ama a outra pessoa, você quer que venha bens para aquela pessoa. Você quer que aquela pessoa seja feliz. E que o melhor dessa terra venha para ela também. E uma das minhas cunhadas, para me retrucar, assim que eu acabei, ela começou a cantar parabéns para você. E eu fiquei quietinha no meu canto. Porque eu queria viver bem, ela queria que parasse fazer o quê? Mas eu fiquei feliz, abracei todos eles, que eu abraço todo mundo, até as criancinhas pequenininhas, e vim embora feliz da vida, porque a gente tinha conseguido reunir os 6 irmãos. A nossa família estava lá. Só que depois que eu saí, uma das minhas irmãs me mandou mensagem. Você não sabe o reboliço que você fez com aquele discurso. Todos não, né? 3 irmãos se sentiram humilhados. Se sentiram que você excluiu todos eles. Que você amava o Carlinhos porque o Carlinhos é crente. Que ele era diferenciado porque ele era crente. Que ele era separado e escolhido no ventre porque ele era crente. E não é isso, gente. Todos nós sabemos que o quê? Que quando está lá, né, para poder fecundar um óvulo, são muitos espermatozoides que vão para pegar para ser fecundado. Então é uma luta,
Quer dizer, você é escolhida. Porque você poderia ter saído com a outra pessoa no lugar da senhora Dona Maria Olinda, mas não. O Senhor queria que saísse a Dona Maria Olinda, uma mulher. A Ana Nova, uma mulher. A Maria, uma mulher. A Clotilde, uma mulher. Lá, a Sueli, uma mulher. A Aninha, uma menina, a Rosinha. Mas não. Escolheu você. Eu falei, escolheu você, Carlos. Ainda te deu um nome. Porque quando nós escolhemos o nome, nós achamos que é nós que escolhemos. Mas é o Senhor que escolhe o nome e põe no nosso coração. Vai chamar fulano, vai chamar ciclano. E aquilo foi aquele furdunço que até 1h eles estavam brigando entre si. Uma das irmãs me defendendo e o resto tudo me detonando. Ainda disse, não piso na casa dela. Não adianta ela vir chamar para almoçar que eu não vou. E eu falei, gente, o que eu fiz? Era aniversário dele, eu tinha de elogiar ele, eu não tinha de elogiar o resto dos irmãos. Mas Deus me deu sabedoria, não falei nada, e aí outra irmã me defendendo, e aquela loucura toda. Quando foi hoje de manhã, eu peguei e mandei uma mensagem. E elogiei Jesus, pedi perdão. Eu quero pedir perdão para vocês, por eu não ter tido sabedoria em falar. E vocês, quero pedir perdão por vocês não terem tido sabedoria em entender o que eu queria falar. Porque se eu fosse no aniversário de vocês, se vocês me convidassem, vocês iam ouvir a mesma fala, porém elogios diferentes. Mas que vocês são separados e escolhidos pelo Senhor, desde o ventre da mãe, eu iria falar. Porque vocês são separados. Independente de ser crente ou católico, independente de beber ou não. Porque se Deus não tivesse escolhido vocês, vocês não estavam no ventre também. Vocês não tinham nascido. Teriam morrido. Não é assim, pastor Edinho? Não estaria, tinha morrido. Mas não, o Senhor escolheu. E o tempo de vir para a presença do Senhor é no tempo de Deus, não é no meu. Eu tive no mundo que Ele estava. E hoje estou aqui. Estou no tempo do Senhor. E aí, com muito custo, creio eu, que eles entenderam e viram o que eles tinham feito. E eu falo com o diabo, ele põe um dedinho só, para ficar aquele inferno a noite inteira. Aquela brigaiada a noite inteira. Não, ela fez, não fez. Foi aquela loucura. Mas é a minha família e eu amo a minha família. Mesmo eles fazerem isso, que não é a primeira vez. Eu amo eles. O Senhor me ensinou a amar. A amar aquele que me prejudica, a amar aquele que fala mal de mim, a amar aquele que me julga. Porque quantas vezes as pessoas falaram assim, você é muito julgado. Eu ia ficar assim, gente, esse povo é doido, eu não vejo ninguém falar nada de mim. Pastor Edinho, muitas das vezes, já orou por mim e falou, filha, você é muito julgada. Eu ainda falava assim, o que, gente? Mas pastor Edinho, tá doido? Por quê? Eu não vejo ninguém fazer nada, nem falar nada. Daí a pouco, uma sobrinha, 8 anos, que não conversava comigo. Quando eu fui descobrir, uma coisa que eu nunca tinha feito. Uma irmã que ia morrer, eu não tinha feito nada com ela. E Deus fez tudo acontecer antes dela morrer, para que eu não ficasse no mundo espiritual. Ontem aconteceu tudo isso, eu não ia ficar sabendo se essa irmã minha não me falasse. Ia ficar todos com raiva de mim sem eu saber o porquê. Porque eu falei que meu irmão era separado e escolhido pelo Senhor. Porque eu falei que ele era diferenciado, o amor tão grande que ele tem no coração. Um elogio que fez a família ficar com raiva. Mas que Deus usou para poder vir falar. E que eu com sabedoria, porque se você não tiver sabedoria, que vem do Senhor, a sabedoria que vem do homem, você vai brigar, você vai querer tirar satisfação. Mas não, eu fui na minha humildade e pedi perdão. E falei que eu amo todos eles. Independente de religião, independente do que eles fazem ou deixam de fazer de errado. Porque se é eles e Deus, a minha obrigação é eu ser um exemplo. Não com um espelho. O espelho vai cair, vai quebrar. E aí vai frustrar as pessoas. Que você possa ser um exemplo no teu casamento. Que você possa ser um exemplo como marido, como esposa. Você possa ser um exemplo como mãe, como vó, como filho e filha. Que você possa ser um exemplo na casa do Senhor. Que você venha pedir a sabedoria do Senhor. Porque ali, se ele tivesse pedido a sabedoria do Senhor, com tudo que ele fazia na casa do Senhor, que ele fazia com amor, mas ele tivesse pedido, Senhor, são meus filhos, e eu amo tanto, e eu não consigo chamar a atenção. Me dá sabedoria para conversar com meus filhos com amor e eles me ouvirem.
Não que ele não falasse. Ele falou porque a palavra disse que ele falou com os filhos. Os filhos não obedeceram. Mas talvez ele deixou para falar já tarde. Deixou fazer durante vários anos o errado, para depois ele cobrar. Que Deus nos dê sabedoria para continuar com essa aliança que Deus nos deu. Uma aliança com Ele. Que nós podemos criar os nossos filhos, continuar com os nossos esposos, aquele que tem, aquele que já separou, Deus sabe de todas as coisas. O novo marido que Deus te der. Porque o Senhor Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um jeito de trabalhar na minha vida e na sua vida. Então você que tem seu esposo, você que tem a sua esposa, não deite de mal do outro. Não deite virar um de costa para o outro. Ame, é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Filhos é projeto de Deus. E foi uma aliança que você fez com Deus. Fez com o homem, mas fez com Deus. E não tem nada nesse mundo que Deus não possa mudar. Porque Deus muda. Deus muda a gente. Ele muda o nosso jeito de ser. Eu digo, Ele mudou, vou falar dos nossos exemplos, meu, mas o pastor. Ele mudou o pastor, que era difícil de ser lidado, que era assim, impossível aos olhos dos homens. Porque aos meus olhos eu achava que não tinha como conviver. Mas demorou 16 anos para Deus estar transformando. E Deus não mudou. Deus está transformando e cada dia Deus vai transformando. Cada dia Deus vai transformar eu e você, para que nós possamos ser uma família feliz, para que nós possamos ser exemplo para o outro, para que nós possamos conseguir fazer aquilo, planos de Deus na minha vida e na sua vida, de uma família servindo ao Senhor. Uma família que nós possamos falar, eu e minha família servimos ao Senhor. Nós estamos na casa do Senhor, servindo a família raiz de Davi, com amor, sem grossura, sem querer passar a perna, sem querer fazer errado e achar que está tudo bem, porque o Senhor conhece o meu coração e o seu coração. Só Ele sabe do que nós somos capazes de suportar. Só Ele sabe aonde mudar e transformar. Só Deus. Não se esqueça, hoje é mais um culto de família, aonde o Senhor colocou no meu coração o livro de 1 Samuel, que os filhos não obedeciam, e não obedecia o pai, e não obedecia a Deus. Pois que nós possamos obedecer o nosso Pai da terra, nossa Mãe da terra, mas obedecer o nosso Pai, o nosso Deus, que tudo criou, que tudo transformou para mim próximo. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para a família, para o culto de família. Eu espero que glória a Deus. Louva a Deus por cada um que aqui se encontra. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Igreja, todos nós aqui passamos por momentos difíceis de família. Todos nós. Antes da gente terminar o culto, eu gostaria que a gente pudesse orar. Eu gostaria que a gente pudesse orar pela nossa família. Esse é um dos projetos que Satanás ele levanta todo dia para destruir. E muitas das vezes a gente não vigia e não ora. Às vezes falamos de casamentos, falamos de filhos, mas não clamamos a Deus muitas das vezes para pedir a Deus para cobrir a nossa família, cobrir a nossa casa.